uma enquete para você participar também. O programa daqui é assim, ó, tem gente que assiste televisão e fica de braço cruzado, dá até aquela cochiladinha, né? Ou fica com o celular na mão bobeando. Para os que já estão com o celular na mão, já vamos interagir com a gente. É tão legal quando vocês mandam perguntinhas e respondem essa pergunta, né, Gustavo? Exatamente, Lucas. O pessoal de casa pode entrar aí nesse WhatsApp que tá aparecendo aí embaixo da sua tela, ó, que é o 12 997 16 7989 e responder essa seguinte perguntinha. Você consegue emagrecer com facilidade? Hashtag sim ou hashtag não. Muito legal, né? Eu colocaria não, tá? Porque, olha, pra mim é um negócio difícil. Eu tô na primeira semana de dieta, mas essa semana foi difícil. Quem fala que fazer dieta é fácil, gente, não sei não. Queria conversar com essa pessoa em particular depois. Não sei se é convidado antes, depois a gente pode até conversar. Porque a gente quer emagrecer, parece que às vezes é tão difícil, né? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho de emagrecimento, de beleza e também sobre o preparo para uma cirurgia plástica e até o pós. Como que a sua alimentação pode ajudar você a ter um resultado mais incrível ainda? E fazer também com que esse processo seja mais tranquilo para você. Será que é possível? Nossa referência é a doutora Carla Casagrande. Ela é nutricionista, é biomédica e está aqui para responder nossas perguntinhas. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, prazer estar aqui hoje, compartilhando um pouquinho com vocês. Muito legal, viu, doutora, a gente conversar, um assunto que eu acho que a gente nunca abordou aqui no programa. A gente fala muito de cirurgia plástica, porque a gente gosta do assunto. Eu, particularmente, amo esse assunto, já fiz algumas. E nunca fui orientado sobre essa questão da nutrição. E aí eu estou pensando aqui, né, doutora? A doutora é nutricionista e biomédica. Isso. Que legal, né, para o paciente que chega para uma profissional que tem essas duas formações. Como legal é e quais as ferramentas que você acaba também, através desses conhecimentos que você tem, trazendo de vantagem para o paciente? O objetivo, né, de se trabalhar com as duas especialidades é justamente poder atender o paciente de forma ampla, né, trabalhando toda a questão que vem da saúde, né, da nutrição, da alimentação, o que vem de dentro para fora e depois com os procedimentos estéticos, que daí vão ser a cereja do bolo, podendo atuar aí de forma personalizada conforme as características e necessidades de cada paciente. O legal da gente comentar também, gente, que é um cuidado a mais, né, para você, porque muitas vezes a gente vai num profissional que sabe muito bem aquela área, mas imagina, se ele sabe muito bem uma área, se sabe duas, é muito mais conhecimento para a gente passar pelo processo da melhor maneira possível. Pensando na nutrição um pouquinho, como que ela pode impactar no preparo metabólico para cirurgias plásticas? Até vou pedir para a doutora explicar um pouquinho o que seria esse preparo metabólico e como que a nutrição vai engajar isso. Esse preparo metabólico, ele tem como objetivo otimizar o estado geral de saúde do paciente para que ele possa ir para o bloco cirúrgico da maneira mais segura possível, tenha um pós-operatório menos dolorido e também um resultado cirúrgico também satisfatório. Então, nós iniciamos esse preparo metabólico fazendo todo uma análise nos exames laboratoriais do paciente, que é uma análise bem criteriosa, onde nós iremos fazer ajustes em micronutrientes que estão mais envolvidos no processo de cicatrização, para que esse paciente possa, então, ter capacidade de cicatrizar e recuperar esse tecido que foi operado da melhor forma possível. E trabalhamos também toda a questão da composição corporal do paciente antes dessa cirurgia. Então, ele vai ser incluído nos devidos protocolos, que nós iremos trabalhar de forma personalizada, conforme a classificação desse paciente, até que ele esteja totalmente apto para passar por esse procedimento. Gente, é muito legal, porque vamos supor uma lipoaspiração. Você vai querer fazer uma lipo, né? Às vezes você já aproveita assim, eu tô falando coisas que eu já vi acontecer com amigas minhas. Já que eu vou fazer a lipo, vou comer bastante essa semana, Exatamente. sabe? Então, é engraçado que já acaba mudando uma mentalidade que vai ser necessária essa mudança para ter um resultado incrível mesmo, né? Algo que eu nunca tinha pensado. Quero lembrar você em casa que você pode participar mandando perguntinhas pra gente sobre esse assunto. Alguma cirurgia plástica que você tem vontade de fazer, já que a doutora também é nutricionista, manda foto do seu prato do almoço, alguma coisa que você gosta bastante de comer, fala sobre dieta, que a doutora é capaz de responder tudo pra você. Quem participa hoje, olha só, é um combo de ouro hoje. São 4 convites para o Cinemark, 4 convites para o Cinemark, para quem mandar para a gente perguntinha, então, com o hashtag falando nisso, tá bom? Manda a sua perguntinha que a doutora responde já já. Pensar um pouquinho nessa análise do paciente, nesse preparo da cirurgia plástica, porque muitas vezes, é o que eu falei aqui para a doutora, né? Uma amiga minha ia fazer a lipo, ela disse, eu vou já cá essa semana. Porque já que eu vou fazer a lipo, ele vai tirar tudo, né? Existe um preparo, uma análise que vocês fazem? Isso, exatamente. Começamos então pelos exames laboratoriais, onde nós não trabalhamos com os parâmetros
de referência do laboratório. Nós trabalhamos com os níveis ideais. Oh. Dando um exemplo, assim, bem simples, a vitamina D, onde o laboratório nos diz ali que a partir de 20 está ok. Não, para a questão de cicatrização, para que se tenha uma boa recuperação, cicatriz clarinha, fininha, vitamina D a partir de 40, Nossa. mais idealmente perto de 60. Olha. Tá? Níveis de vitamina B12, que é um parâmetro assim, que geralmente chega mais baixo. Nós precisamos otimizar também ferro, baixar a homocisteína por questão de cicatrização, fechamento de pontos. Então, são várias questões assim que são realmente importantes e vão fazer diferença na questão de cicatrização e no resultado final também. Legal, né, gente? Como a ciência realmente vai evoluindo a ponto de ajudar a gente a ter resultados incríveis, né? A gente comenta muito aqui da importância das vitaminas, como é importante buscar um profissional que sabe também a dosagem certa para você. Queria que a doutora explicasse para a gente a modulação intestinal, porque é um tema que a gente já pensou aqui no programa, como o intestino é importante para a nossa saúde. Mas pensando nesse momento de pré-operatório e o pós também, ele impacta a recuperação? Muito, impacta demais, porque assim, o intestino, ele é um órgão que ele vai ser bastante afetado pelo processo cirúrgico em função da anestesia. Então, o paciente, ele com certeza vai passar por uma constipação intestinal transitória, isso já é previsto. Então, é um órgão que nós olhamos com muito carinho antes da cirurgia e já fazemos esse preparo através de suplementos para que esse intestino esteja preparado tanto para absorver os suplementos que nós vamos utilizar via oral, quanto da alimentação e poder, então, dar conta de todo, né, esse processo que vai passar. Excelente. A doutora Carla tem um trabalho bem bacana no Instagram, então eu queria indicar para vocês seguirem, eu vou até espelhar do meu aqui mesmo para você em casa, doutora, né, DRA.Carla Casagrande. Você pode seguir a doutora, lá ela tem bastante conteúdo explicando todo esse cuidado, mostra também o engajamento da doutora nas redes sociais com esse assunto ligado tanto à alimentação e tudo que ela tem de biomedicina, tá bom? Pode seguir aqui, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Bora voltar para o assunto de hoje? Aliás, tem uma perguntinha da enquete para a gente conhecer um pouquinho você, tem a ver com o assunto, né, Gustavo? Exatamente, Lucas. O pessoal de casa pode participar pelo nosso WhatsApp, que está aparecendo aí na tela, é o 12997167989, com essa perguntinha. Você consegue emagrecer com facilidade? Hashtag sim ou hashtag não. A nossa convidada de hoje já vai falar de emagrecimento também. É a doutora Carla Casagrande, ela é nutricionista e biomédica. Quero lembrar que para você que manda para a gente perguntinha pelo nosso WhatsApp, 12997167989, você concorre hoje 4 convites para o Cinemark, uma pessoa só leva tudo isso, tá bom? Manda uma pergunta relacionada ao tema, algum comentário também e você já concorre. Tem que pôr o hashtag falando nisso, como está escrito aqui, tá? Para você participar e a gente contabilizar a sua participação. Doutora, tem uma perguntinha para a doutora, direto do açaí, vamos lá. Estava conversando com a Bianca aqui sobre o carrinho dela. Bianca, qual que é a sua relação com a alimentação? Olha, eu nunca liguei muito para isso, na verdade. Mas agora que os 40 chegaram e eu tive um ano muito estressante o ano passado. Foi um ano que eu ganhei mais de 15 quilos em um ano. E aí eu comecei a me preocupar bastante com isso. Então agora eu estou optando mesmo por alimentos integrais, por coisas mais naturais, por controlar. Estou fazendo acompanhamento com nutricionista também. E exercício todos os dias, né? Caminhada, natação, para correr atrás desse prejuízo. A Bianca já fez as mudanças na dieta dela. Ano novo, vida nova, muita gente faz essas dietas malucas. Mas como a gente põe na balança para não perder, por exemplo, os nutrientes essenciais para o nosso corpo? Excelente, meu amigo, porque muitas vezes entra nessa loucura de querer emagrecer, né? E ela é um exemplo também, ela está fazendo tudo certinho, Tudo né? certinho, tá no caminho certo, né, para Parabéns, conseguir Bianca. adequar. Isso aí, fazer uma dieta que se encaixe, né, na rotina do paciente e que seja possível de seguir a longo prazo, que vá se promovendo mudanças no estilo de vida. Isso é Até importante. porque, doutora Carla, quando a gente busca uma profissional como a doutora, que é nutricionista, biomédica, a gente acaba tendo uma dieta que a gente não vai perder esses nutrientes. O problema é a gente, por cabeça própria, inventar a nossa dieta, dieta do ovo, né? Tem tantas dietas aí que até já fiz, tá, gente? Graças a Deus agora eu não consigo mais entrar nessa neura. Mas é algo que a gente buscando profissional já tem tudo isso pensado, Isso, né? a gente tem que contemplar tanto a questão da divisão correta dos macronutrientes, que são as proteínas, carboidratos e gorduras boas que a gente precisa também para a produção hormonal, e os micronutrientes, seja em forma de suplementação, quando existe uma carência mais pontual, ou através da alimentação saudável. Doutora, a gente estava pensando um pouquinho no preparo para pacientes na cirurgia plástica, né? Então, a doutora comentou da modulação intestinal, também dessa questão do preparo metabólico. Quando que a doutora, baseado no conhecimento, todo esse preparo, entende que o paciente já está pronto para fazer a cirurgia?
Quando os exames são repetidos, né, ali mais próximo da cirurgia, nós vamos fazendo todo esse controle. E daí, quando o paciente se encaixa, ele está com o organismo desinflamado, né, nós conseguimos ver isso através dos exames, ele conseguiu se adequar dentro do percentual ali da composição corporal que nós traçamos ali no objetivo dele, e ele conseguiu seguir ali todo o protocolo alimentar e fazer os ajustes dos micronutrientes, das vitaminas. Esses ajustes, quando não possível fazer através da forma de encapsulados, nós fazemos também através de injetáveis intramusculares ou venosos, para que seja, né, um protocolo assim mais curto, dependendo da data da cirurgia ou da necessidade do paciente. A pessoa fez a cirurgia, deu tudo certo, está maravilhosa, está feliz, né? Deu tudo certinho. Após esse procedimento, quais os suplementos e também nutrientes que a doutora geralmente costuma utilizar para otimizar tanto a cicatrização como a recuperação? Usamos de forma pontual aminoácidos, eles entram ali por 30 dias após a cirurgia para a questão de cicatrização, a vitamina D, a vitamina A, ela também é essencial, as vitaminas do complexo B na forma metilada, para a gente conseguir ali repor a questão da hemoglobina, do ferro que foi perdido e também possibilitar melhores condições de cicatrização. Vamos pensar como que é uma consulta com a doutora, quando a gente chega ali no consultório, né? Pensando também que tem essa dualidade aí da doutora, na verdade, né? Que é da biomédica com a nutricionista. Isso. Como que você agrega uma coisa com a outra? Sempre pensando, né, das necessidades, né, do mundo, né, da estética, né. Geralmente, meu paciente ele chega para mim para questão de emagrecimento, para ver o que ele pode melhorar, como que a gente vai trabalhar toda essa questão. Então, a anamnese, ela inicia ali sempre com exames, tá? O paciente sempre vai ser atendido através da análise dos exames, toda a história pregressa e analisando ali qual que vai ser a necessidade daquele paciente nos procedimentos estéticos. Ali nós traçamos um plano de tratamento para ele e vamos seguindo assim esse passo a passo, e é bem gostoso o acompanhamento, né? A dividir assim com o paciente tudo que é importante, ele poder entender e promover, principalmente, que eu acho assim primordial, uma mudança de mentalidade, que ela precisa entender que não é somente o procedimento estético, que não vai fazer milagre, a gente precisa ter mudanças assim que venham de dentro para fora. Deixa eu até pegar o gancho disso, porque no intervalo a gente sempre conversa alguma coisa que a gente falou aqui ao vivo, né? E a doutora estava comentando comigo, que eu até citei essa minha amiga, mas não é só ela, tá, gente? Muita gente faz isso. Ela ia fazer lipoaspiração. Aí na semana anterior ela assim, eu vou fazer minha despedida da lipo, né? Então ela foi no lugar, convidou até amigos para ir para comer bastante. Aí ela comeu bastante, fez a cirurgia. Até então, acredito que deu tudo certo. Mas a doutora falou do risco que é ter essa jacá bastante antes da cirurgia, porque pode prejudicar no resultado. Inclusive, sabe a fibrose? Não sei se você em casa conhece. Quando a pessoa faz uma cirurgia plástica, uma lipoaspiração, que o médico fez lá todo o movimento, fica como se fosse uns carocinhos, assim, uma ondulação É como se fosse uma cicatriz interna, não é, doutora? Exatamente, é uma cicatriz. É um diz que tecido... até essa jacada antes pode causar isso, é real isso, doutora? Pode muito, assim, é essencial, principalmente ali 15 dias antes da cirurgia, que o paciente mantenha uma alimentação anti-inflamatória, sem o consumo de doces, né, de açúcares e de álcool também, porque esse tecido que vai ser mexido ali na cirurgia, ele vai ter mais chances de não cicatrizar e de ter a formação de fibroses quando esse tipo de alimentação inflamatória está presente bem próximo da cirurgia, tá? Então, é extremamente importante. A gente está tendo bastante pergunta. Estou feliz, viu? Obrigado pela participação de vocês. A gente já vai entrar agora, então. Gustavo, já separa para mim, por favor. Antes, eu só vou reforçar aqui o Instagram da doutora, para você quiser entender mais esse assunto também. O preparo para a cirurgia plástica, que realmente a doutora domina muito esse assunto, mas também outras coisas, como emagrecimento. Ela pode ajudar você com dicas no Instagram. DRA doutora.Carla Casagrande, para você então tirar suas dúvidas. Doutora, quem quiser mandar perguntinha por aqui, pode Claro, também? pode sim. É. Serão todas respondidas, Fazer com certeza. essa... Porque é legal, né? Muitas vezes a gente tem dúvidas que a gente não vai conseguir abordar aqui no programa. Com a doutora você já conversa, está aqui também para vocês no GC, tá bom? @DRA.CarlaCasagrande para você ter suas respostas. Enquanto a produção já coloca a perguntinha, doutora, só para a gente reforçar então, esse preparo para a cirurgia e também esse pós vai fazer total diferença no resultado. Total diferença. Nós trabalhamos geralmente, assim, são 2 consultas antes da cirurgia, onde na primeira consulta a gente vai fazer toda essa análise, né, passar o passo a passo ali de como vai ser dali para frente. Uma semana antes da cirurgia, então nós temos uma consulta que nós vamos tratar do que será do pós, com 30 dias a sequência, conforme as fases da cicatrização. E fazemos, então, na última consulta, uma dieta de manutenção de resultados para esse paciente, para que ele possa, né, levar esse resultado
a longo prazo. Falei pra doutora que eu já fiz lipo, sabe? Eu já comentei aqui no programa antes que eu já tinha feito lipo. E aí, gente, eu joguei meu dinheiro no ralo, tá? Porque eu engordei tudo depois. Vamos de perguntinha, então. Obrigado pela participação de vocês. E o Gustavo, quem que participa primeiro aqui no programa? Primeira participação de hoje, Lucas, é o Maurício, que mandou #sim com a perguntinha dele. Mas confesso que depois da curva dos 40 fica cada vez mais difícil. Maurício, eu super concordo com você. Doutora, é real? Eu sei que a gente vai falar um pouquinho isso depois, mas vamos já puxar isso. É real que conforme a real. idade a gente precisa criar adaptações para não sofrer isso? Porque eu sofro com isso, Maurício, igualzinho. Infelizmente, é verdade, sim, em função de um desajuste na composição corporal. A partir ali dos 35 anos, nós já começamos a ter um declínio na nossa massa magra e um aumento, né, uma facilidade no acúmulo de gordura. E também tem toda a questão hormonal envolvida, que nós já começamos também a declinar um pouquinho, né, a questão ali dos hormônios. Mas é esse desajuste, por isso a importância do exercício de força resistida, a musculação, para que a gente possa aumentar a massa magra e deixar esse metabolismo mais acelerado. Então, realmente é verdade, depois dos 40 anos, ali 38, principalmente para mulheres ali já na fase da perimenopausa, existe toda essa questão envolvida. Então, priorizar massa magra, né, é questão de saúde, pensando também lá na velhice. Gente, musculação. Mamãe, tá ouvindo isso? Porque eu conversei com a minha mãe sobre isso ontem, eu e a médica dela, né? Vamos seguir aqui para a próxima pergunta antes do break? Vamos colocar mais uma aqui então. Obrigado vocês que mandaram. Temos mais uma participação da Helena Santos, mandou #não e disse que gostaria de tirar minha pochete, mas tenho medo. Interessante o medo da cirurgia plástica, porque a gente acaba tendo tantas notícias que muitas coisas acontecem, mas aí a gente aqui na Band, por exemplo, a gente apura a notícia, investiga, sempre percebe que aquele médico que dá problema era uma pessoa, infelizmente, não capacitada e muitas vezes nem informação para aquilo ele tinha. Isso é uma realidade, infelizmente. Com né, certeza, é a negligência médica, né? E muitas vezes também não se atentar justamente ao estado de saúde do paciente, né? Isso daí vai fazer total diferença. Então, assim, o medo, né, para quem nunca fez, ele é comum, mas procurar um bom cirurgião e estar com a saúde ok, vai dar tudo certo. Perfeito. A gente vai rapidinho para o intervalo, não sai daí que a gente volta respondendo suas perguntinhas e a gente vai falar de emagrecimento, dicas práticas para você. Vamos voltar para o assunto de hoje. Estou curioso, Gustavo Bossolani, para saber o resultado dessa enquete. Pois é, Lucas, enquete polêmica, hein? Você consegue emagrecer com facilidade? Chegou a hora da gente ver o nosso resultado 50-50, hein, Lucas? Eu Tá não no meio. acredito que tem 50% assistindo que tem facilidade de emagrecer. Que raiva de vocês, gente. Porque, olha, eu vou te falar que eu sofro. Que demais, né? É interessante a gente pensar nessa questão do metabolismo. Hoje, a gente está com uma convidada que entende muito desse assunto também de emagrecimento. A doutora Carla Casagrande. Ela é nutricionista, biomédica. E tem mais uma perguntinha para a doutora relacionada ao emagrecimento direto do Açaí com o Gustavo. Pessoal, olha que legal. A Letícia estava fazendo as suas comprinhas aqui no Açaí Colinas e disse para mim que faz faculdade de nutrição, é isso mesmo? É isso mesmo, estou no 3º ano da faculdade de nutrição. Legal, então você deve saber várias histórias, vários relatos de pessoas que fazem de tudo para emagrecer, né? Com certeza, quando a gente fala de emagrecimento, as pessoas procuram as coisas mais malucas possíveis. Então, desde fazer uma dieta com 30 ovos até, sei lá, um chá emagrecedor. Mas uma coisa que eu achei muito curiosa foi enrolar um plástico filme em volta da barriga para emagrecer, queimando gordura local. E, tipo, não funciona, né? Caramba, que legal. A doutora Carla, que está com a gente no estúdio, ela tem 2 formações. Ela é nutricionista e biomédica. Qual que é a importância, Carla? Conta pra gente dessa dupla formação para ajudar pessoas que pensam nessas teorias malucas. Inclusive com isso daí, né, gente? E eu vou falar que eu já fiz. Já fez o aquecimento da pele? Já fiz, eu tenho 42 anos, então eu já vivenciei tanta coisa, gente. Já enrolei isso, como que é plástico filme, né? Já fiz um monte de coisa. A gente vai aprendendo aqui no programa. Não funciona, né? Existem outras tecnologias para isso, né, doutora? Existem tecnologias que nós conseguimos trabalhar a questão da gordura localizada também de forma bem eficiente, também aumentando a produção de colágeno, né, que vai melhorar ali a textura da pele, sempre associada à questão alimentar, para que a gente possa ter resultado vindo de ambas as partes. Perfeito. Vamos começar a revezar aqui? Faz uma perguntinha de vocês de casa, eu faço uma aqui também. Lembrando que quem manda pergunta com dúvidas, tá bom? Sobre o tema de hoje, emagrecimento, preparo pós e também preparo da cirurgia plástica. Pode mandar a hashtag falando nisso, põe junto na pergunta, você concorre a 4 convites para o Cinemark, tá bom? Para uma pessoa a gente faz o sorteio ao vivo.
Gustavo, qual que é a primeira pergunta desse bloco? A Miriam de Caçapava mandou o seguinte depoimento. Depois dos 40, engordei 4 quilos, faço academia e tento fazer dieta para manter o peso, mas é difícil. Teria alguma dica para facilitar? Boa pergunta. Ó, pessoal, os quarentões estão em peso aqui, meus amigos de idade aí, né? Então, como a gente estava falando antes, né, após os 40 anos, realmente a dificuldade de emagrecer ela fica um pouquinho mais acentuada em função da composição, né, da composição corporal, tecido gorduroso e tecido muscular. Para ativar, né, esse metabolismo a queimar mais gordura, o interessante é que se diminua um pouco a quantidade de carboidratos, principalmente de alto índice glicêmico, porque vai impactar diretamente na sua secreção de insulina, que é um hormônio muito anabólico e que faz depósito de gordura na região abdominal, principalmente em mulheres. Então a gente precisa cuidar bastante essa questão do índice glicêmico dos alimentos, porque vai impactar diretamente na produção hormonal. Então é bem importante. Achei interessante que a doutora comentou aqui, né? Porque a gente tem um pavorzinho de carboidrato, né? A gente quer emagrecer assim, vou cortar o carbo. E a doutora falou, é necessário diminuir um pouco o carboidrato, né? Isso, Doutora, exato. qual que é a importância desse equilíbrio? Até pensando na sua conduta, quando algum paciente vai até você para emagrecer, né? Que a doutora já comentou aqui comigo no intervalo. Lucas, investe bastante na proteína. Isso. Tem que ter esse cuidado, então. Tem que ter, sim, mas nós não podemos zerar totalmente o consumo de carboidratos. Precisamos ter um percentual bem adequado dentro da composição ali das principais refeições, principalmente, para que a gente tenha um ajuste, né? Por exemplo, o paciente quer ganhar massa magra, ele precisa também do carboidrato, não somente da proteína. Interessante, né? Ou seja, você quer ficar bonitona, fortão, tem que comer também, um carboidrato do bem. Para outras dicas para emagrecimento, você pode entrar e acessar o Instagram da doutora, tá bom? doutora.dra.carla.casagrande. Pode seguir lá que ela compartilha bastante conteúdo também, vale a pena você conhecer. Continuar aqui conversando com o pessoal de casa, respondendo as perguntinhas que chegaram pelo WhatsApp, Gustavo. A Débora mandou a seguinte participação. Eu já tirei a vesícula e até hoje sinto os efeitos pós-cirurgia, como comer algo muito gorduroso. Preciso repor alguma vitamina? Interessante. Com certeza, você precisa sim repor vitaminas que são lipossolúveis, porque quando tira a vesícula, a gente não tem mais essa questão. Então existe uma desabsorção. Então vitamina A, vitamina D, a vitamina E precisa sim ser reposta diariamente em pequenas doses para que você diminua esses efeitos, né, de não ter mais a vesícula. Como será que é a estratégia da doutora, tendo aí a nutrição e a biomedicina como ferramenta, para ajudar você a emagrecer? No próximo bloco, a gente vai conversar um pouquinho sobre estratégias que funcionam e que podem ajudar você também a sair desse marasmo do peso que não consegue baixar. É rapidinho, não sai daí. Aqui no estúdio a gente está recebendo a doutora Carla Casagrande. Ela é biomédica e também nutricionista, ajudando a gente agora nesse emagrecimento. Doutora, nos seus protocolos, quando a paciente chega lá, como que você, pensando em emagrecer, como que você une a biomedicina com a nutrição? A gente vai trabalhar toda a questão individual do paciente através ali da análise dos exames e iremos traçar planos estratégicos, né, de procedimentos estéticos. Iremos trabalhar de maneira, né, olhando o paciente de forma global, de dentro para fora e de fora para dentro, como É falei interessante anteriormente. como esses procedimentos estéticos, eles fazem a diferença e até motivam a gente que está no processo a ficar firme na dieta também, né, Ajuda doutora? muito, a gente trabalha muito a questão do bioestímulo de colágeno, que também muitas vezes o paciente quando começa a emagrecer, começa a ficar com a pele um pouquinho mais flácida, através da alimentação também e suplementação. Olha só que interessante, para você ter outras dicas de emagrecimento, cuidados pré-cirurgia, pós-cirúrgico também plástico, você pode acessar o Instagram da doutora. Estou mostrando para você que está pedindo aqui para a gente no WhatsApp, tá bom? DRA, doutora, né? Carla Casagrande. Tem mais perguntinhas chegando pelo nosso WhatsApp. Quem mandou pergunta, ainda dá tempo de você mandar pergunta, tá bom? As perguntas que a gente não conseguir responder aqui no programa, vocês podem entrar em contato com a doutora também pelo Instagram que ela responde vocês. Mandou com hashtag falando nisso a sua perguntinha, 4 convites do Cinemark para uma pessoa só. Vamos lá, Gustavo, a primeira participação. A Simone de Paula mandou, hashtag falando nisso, diz que tem hipotireoidismo. Isso realmente atrapalha o emagrecimento ou é mito? Boa. Essa é uma ótima pergunta, a gente chega bastante no consultório. Realmente o hipotireoidismo, ele deixa o metabolismo um pouquinho menos acelerado, mas não é nada assim que te impossibilite de emagrecer, né? A gente trabalha ali com os micronutrientes que vão nutrir a tireoide, né? Além da medicação que o paciente já usa, e a gente consegue possibilitar sim o processo de emagrecimento. Então não pode servir como desculpa, né? Que Não, muitas vezes a de gente se forma apega a alguma. algumas coisas, porque eu já ouvi falar muito isso também.
tem problema, tem problema na tireoide, e aí engordei 20 quilos, né? Então, na verdade, a gente tem que usar isso até como um objetivo. Vou melhorar meu organismo. Com certeza. Interessante. Próxima participação. A Fabi de São José dos Campos diz que fez reeducação alimentar, faço atividade física, hidroginástica, condicionamento físico e musculação e consegui eliminar 10 quilos, mas na região do abdômen não consegui eliminar muitas medidas. Tem algum método para ajudar? Vamos falar de procedimentos, que a doutora entende muito sobre isso. Com Excelente certeza. pergunta, Fabi. É ótima, tá de parabéns aí pela perda, né? E na força de vontade. Mas assim, nessa questão, né, daquela gordurinha localizada, né, que resta ali após o processo de emagrecimento, nós temos tecnologias que conseguimos trabalhar ali com a perda, né, daquela gordura que ficou localizada. A Ultraformer, que é ultrassom macro e microfocado, é uma tecnologia maravilhosa para esse objetivo. Vamos pensar um pouquinho mais, então, nas perguntinhas que estão chegando. É interessante, né? Porque parece que o organismo não acha mais aquela gordura, né, gente? Mas eu fiquei falando assim pra minha cabeça, ó, a gordura tá aqui, a gordura tá aqui. Porque a gente emagrece, parece tudo no bumbum, na perna, que a gente não quer, né? Isso, não dá para escolher, infelizmente, né? Ai, que raiva. Podia, né? Ter alguma coisa que você faz assim, ó, é aqui. Qual que é a próxima participação? O Glauco de São José dos Campos perguntou pra gente quais são os melhores alimentos para emagrecer e ter uma pele saudável. Obrigado pela participação. Boa tarde, amigo. Os melhores alimentos que auxiliam no processo de emagrecimento são os alimentos anti-inflamatórios, visto que a gordura, né, o tecido de gordura é um tecido inflamado. Então, nós precisamos desinflamar para promover o processo de emagrecimento, sempre priorizando no prato os 3 macronutrientes: proteína, carboidrato e gorduras de boa qualidade. Excelente. Obrigado. Estou vendo aqui, acabei de abrir o WhatsApp, tanta gente participando com a gente. Obrigado, Amanda. Várias pessoas mandando perguntinhas. Qual que é a próxima que a gente tem separada aí, Gu? A Cleo perguntou alguma dica de emagrecimento para quem está na menopausa? Olha, a menopausa é um tema de um programa inteiro, viu, Cleo? Com certeza. Né? A menopausa, assim, é uma mudança muito significativa, né, no organismo, na produção hormonal e também na autoestima. Então, assim, nós precisamos entender que mudou, né? O organismo mudou e a gente precisa traçar estratégias que irão impactar ali na composição corporal e na energia dessa mulher. Então, diminuir a composição ali do prato, né, em termos de carboidratos, como eu falei anteriormente. Não deixar de colocar, mas trabalhar o índice glicêmico desse carboidrato que vai ser a escolha. É muito importante, visto a questão toda envolvida também ali na produção, né, na secreção de insulina. A insulina, ela é o principal hormônio que a gente precisa silenciar no processo de emagrecimento. Então, assim, cuidar o carboidrato é uma dica assim que você já pode começar hoje. É interessante, doutora, eu queria que a doutora falasse se isso é real ou não. Uma vez eu vi que, até porque essa questão de insulina no sangue, né, o açúcar no sangue, é real que quando a gente vai comer, por exemplo, um pão, né, é legal a gente colocar alguma fonte de proteína nesse pão, não comer tipo pão com manteiga, mas comer o pão com creme de ricota. Exato, ou é um muito pão importante. com um ovo. isso? É real e é assim, exatamente assim que eu trabalho, né, nas dietas, sempre associando uma proteína em todas as refeições. Por quê? Por mais que tenha mais calorias, o comportamento dessa refeição, né, o impacto no índice glicêmico vai ser positivo, porque não vai causar aquele pico de glicose, não vai fazer o pâncreas secretar aquele monte de insulina que vai sobrar ali na corrente sanguínea e fazer depósito de gordura. Então, sempre associar o carboidrato ou a uma fibra, uma gordura de boa qualidade, mas de preferência uma proteína. Bacana, viu? Rapidinho, vamos fazer a última pergunta para a doutora, que eu acho que dá tempo. Gu, vamos lá. A Ana Carla Fontes mandou hashtag falando nisso, diz que está seguindo uma dieta para uma futura cirurgia plástica. Tá correto, doutora? Ela mandou ali a fotinho, tem um mamão, um cafezinho. Ai, que delícia, Mamão, né? Dá vontade de comer. cafezinho Acho que é omelete ali, preto. né? É, ovo um omelete, mexido. ovos, maravilhoso. Tem uma quantidade ali de carboidrato, proteína, né, e a fibra. E ela está fazendo certo, esse preparo para a Isso. cirurgia plástica. né, Parabéns. doutora? A gente tem que ter... A doutora estava comentando que isso é algo novo, viu, gente? A doutora participa de um grupo muito seleto, no Brasil todo, de apenas 1.000 profissionais, que acabam trocando as experiências e conhecimento. Porque é algo que a gente precisa parar e pensar no pré e no pós para ter um resultado importante. Isso, porque o paciente não é ali uma peça cirúrgica, né, onde vai ser cortado, vai ter que cicatrizar. Ele é um organismo, né, que funciona como um todo, então a gente precisa ver todas as questões individuais para possibilitar o resultado tão desejado, principalmente da cirurgia plástica, que é uma cirurgia eletiva e que o paciente precisa sim se programar para
realizar ela da melhor forma possível. Perfeito. Doutora, eu quero agradecer sua presença aqui com Eu a que gente. agradeço, Foi Lucas. incrível, foi muito agradável, né? Aprendi bastante também, então eu agradeço bom. de coração. Obrigada por esse momento aqui para poder compartilhar com vocês. Vou até aproveitar e reforçar o Instagram da doutora, então, para você seguir e ter outras informações sobre o tema de hoje. dra.carlacasagrande. Pode mandar, eu sei que chegou muita perguntinha, muito obrigado a você que participa. Tá? A gente vai ter o sorteio agora. Todo mundo que mandou pergunta, mesmo que não foi feito, vai participar do sorteio. Mas você pode mandar por aqui para a doutora e ela tira a sua dúvida também. Vamos lá, Gustavo, animado para saber quem ganhou 4 convites. É hora de saber quem foi o ganhador, o sortudo ou a sortuda. 4 convites, hein? Pra curtir no Cinemark. 3, 2, 1. A Tânia Figueiredo. Tânia, Olha parabéns. só, o São Paulino se deu bem aí, viu, com a Tânia? Chique demais. Obrigado pela companhia de vocês durante toda essa semana. Amanhã tem Manhã na Band, às 10 horas da manhã. E segunda tem um programa com assunto interessante. Vamos assistir. Bom dia a todos, eu sou a doutora Aline do Lago. Segunda-feira, dia 27, é Dia Mundial da Visão. Eu vou estar com vocês na Band, no programa Falando Nisso. Te vejo lá. Tchau! A gente vai conversar de todos os cuidados que a gente precisa ter com a visão, pensando até na nutrição também, que é tão importante. Será que comer cenoura, como falava antigamente, é bom para a visão ou não? A gente conversa com vocês. Fiquem com Deus, uma boa tarde. Espero vocês amanhã, 10 horas da manhã. Tchau, tchau.